Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir os principais conceitos que envolvem o estudo dos gases na área de química. Para isso eu preparei um mapa conceitual onde a gente vai discutir os principais conceitos e a relação entre eles que são necessários para a gente saber quando estiver estudando esse tema gases na química. Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Os gases estão presentes no nosso cotidiano e são de fundamental importância, por exemplo, no processo de respiração. Então a gente está respirando nesse momento oxigênio, nitrogênio e de outros gases em concentrações diferentes. E quais são os principais conceitos que envolvem o estudo dos gases? Seguindo o nosso mapa conceitual, os gases são compressíveis, misturam-se em diversas proporções, principalmente porque suas moléculas estão afastadas umas das outras. Contudo, para descrever o comportamento dos gases, é importante entender 4 variáveis importantes, que é a pressão, temperatura, volume e quantidade de gás. O volume dos gases geralmente é medido em litros, a temperatura em kelvins e a quantidade de gás em mols. O conceito de pressão é igual a força sobre unidade de área e no sistema internacional é expressa em pascals, ou também em bar. Quando a gente fala do estudo da química, a pressão atmosférica padrão é usada para definir a atmosfera e o Torr. Um barômetro é usado muitas vezes para medir a pressão atmosférica. Geralmente, um manômetro pode ser usado para medir a pressão em gases em sistemas fechados. Seguindo o nosso mapa conceitual, existem várias leis simples que facilitam o estudo dos gases ou estão relacionadas com o estudo do gás. Por exemplo, a lei de Boyle. Segundo a lei de Boyle, o volume de gás é inversamente proporcional à sua pressão. Para uma quantidade fixa de gás, a sua pressão é constante. Logo, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Esse conceito já é o conceito da lei de Charles. Já volumes iguais de gases a mesma temperatura e pressão contém número de moléculas iguais. Essa aí já é a hipótese de Avogadro. Falando na lei de Avogadro, para um gás a temperatura e pressão constantes, o volume do gás é diretamente proporcional à quantidade de matéria do gás. Cada uma dessas leis formam a lei geral dos gases ideais, ou a lei geral do gás ideal. A equação do gás ideal relaciona pressão, volume, que é igual ao número de mols vezes uma constante dos gases e a temperatura. Um gás que obedece a essa lei é, portanto, considerado um gás ideal. E reforçando, o R que aparece nessa equação significa a constante do gás. Ainda falando sobre a equação do gás ideal, muitos gases à pressão de 1 atm e temperatura de 273 kelvins obedecem à equação do gás ideal. Ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm são conhecidos como as condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Seguindo nosso mapa conceitual, a gente chega no conceito de mistura de gases. Isso é importante porque a pressão total do sistema é igual à soma da pressão parcial de cada um do gás que está envolvido nessa mistura. Ou seja, lei de Dalton das pressões parciais. Ou seja, a pressão parcial de um componente de uma mistura é igual à sua fração em quantidade de matéria multiplicada pela pressão total. Já a fração em quantidade de matéria é a razão entre a quantidade de matéria de um componente de certa mistura e a quantidade de matéria total de todos os componentes. Outro conceito importante do nosso mapa conceitual é o conceito de teoria cinética molecular. Essa teoria explica as propriedades de um gás ideal em termos de conjunto de suposições sobre a natureza dos gases. Ou seja, essas moléculas estão em movimento caótico contínuo, o volume das moléculas de gás é desprezível se comparado ao volume do recipiente, as moléculas de gás não têm força atrativa entre elas, suas colisões são elásticas e a energia cinética média das moléculas de gás é proporcional à temperatura absoluta. As moléculas de gás não têm a mesma energia cinética em determinado instante. Suas velocidades são distribuídas sobre uma faixa larga. A distribuição varia com a massa molar do gás e com a temperatura. Outro conceito importante no nosso mapa conceitual é sobre a velocidade média quadrática.
Ou seja, a velocidade média quadrática varia proporcionalmente à raiz quadrada da temperatura absoluta e inversamente à raiz quadrada da massa molar. Ainda no nosso mapa conceitual, tem dois conceitos importantes também quando nós estamos estudando sobre os gases, que é o conceito de efusão e de difusão. Qual é a diferença, né? Efusão significa a taxa na qual um gás escapa através de um buraco minúsculo para um vácuo. Ou seja, a efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molecular. Essa é a lei de Gram. A difusão de um gás, ou o conceito de difusão de um gás, é um fenômeno relacionado à velocidade. As moléculas movimentam-se. É a equação de Van der Waals. Essa equação vem corrigir os desvios da idealidade da equação de um gás ideal. Então, um gás que obedece à equação de um gás ideal é um gás perfeito. Contudo, na prática, isso não é verdade. Isso não é verdade porque pode acontecer desvios da idealidade. Isso pode acontecer à medida que a pressão aumenta e a temperatura diminui. Ou seja, os gases reais desviam de um comportamento de um gás ideal, principalmente porque as moléculas possuem volume finito e sofrem forças atrativas umas pelas outras nas colisões. Logo, a equação de Van der Waals é uma equação de estado para gases que modifica a equação do gás ideal para explicar o volume molecular intrínseco e as forças moleculares. Mais uma vez, não se limitem a estudar pelas informações que estão nesse mapa conceitual. Aqui é só um caminho que mostra como ou quais os principais conceitos que envolvem a temática de gases no estudo da química. Devemos procurar outras fontes de conhecimento para aprofundar as nossas informações, seja no livro didático, seja no livro texto, seja em artigos, seja em outros vídeos, em outras fontes de conhecimentos, para que a gente não se limite às informações que estão aqui nesse mapa conceitual. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha.